Olá você que acompanha mais um episódio do JS Cast falando de tudo, chegando no seu 13ª edição, que conta sempre com a figurinha carimbada do apoio do Centro de Treinamento Number One. Inclusive hoje eu estou com a camisa, presente de quando o grande Guilherme Avelino esteve aqui no JS Cast. Ele que é um personal diferenciado, visita o CT Number One, conhece lá o trabalho dele, que com certeza você aí pode sim se interessar por ter esse serviço diferenciado. Hoje eu trago para o JS Cast um cara que ele é polivalente. O cara já fez de tudo na vida e hoje continua fazendo muita coisa também. Ele que é comunicador há 11 anos, também é orador, tem muita experiência, estudou muito o campo da oratória. Ele contribuiu no comércio local por 11 anos, atualmente está licenciando História, já é professor da rede privada de ensino e também é apresentador do programa Frequência 89 na Rádio Agreste FM aqui em Cupira. Eu converso com o grande Felipe Lira, amigo meu, estudei com ele e com certeza eu considero uma grande referência aqui. Seja bem-vindo, Felipe Lira. Ô, Jardel, obrigado aí pela apresentação. A gente olha assim, por exemplo, se a gente olhar há 10 anos atrás, a gente não imagina, né, que a nossa vida, a nossa carreira profissional, ela vai dar esse salto, né? A gente não tem essa noção, né? E quando a gente vê você falando dessa forma, meio que passa um filme na nossa cabeça, assim, pô, realmente já passei, já fiz tudo isso e agora eu tô por aqui também, seguindo esse caminho. Sim, isso é importante, cara. Eu acho que eu e você temos essa característica, né? Eu também já fiz muita coisa por aí. Isso é muito bom, nos ajuda muito a crescer. Mas, Felipe, em se tratando do ser comunicador, você é um cara que trabalha com comunicação há 11 anos e hoje é apresentador do Frequência 89. Como foi que isso começou? Né? Como foi que chegou até aqui? Enfim, faz uma apresentação dessa tua fase da vida, dessa característica profissional que tu tens, cara. Ótimo, Jardel. Primeiro, também agradecer a você pelo convite, tá? De estar aqui junto com você, junto com esse público maravilhoso do JS Cast, sempre com episódios novos. Um podcast que fala realmente sobre tudo, né? Você teve diversos convidados aqui sobre diversos temas diferentes. E para mim, se a gente for falar os antecedentes, eu não pensava em trabalhar com comunicação. E lá no sítio que eu morava, se chamava Sítio Água Fria, lá na cidade de Xangrande, ali do lado de Gravatá. E eu escutava muita Jovem Pan AM, né? Porque a frequência do AM, ela agora está deixando um pouco de existir para ficar mais a FM, né? Mas a AM, ela chega em longas distâncias. Então, eu ficava muito ouvindo aquelas locuções da Jovem Pan e eu ficava me imaginando fazendo aquilo também. Até que em 2014 surgiu essa oportunidade, né? O Ricardo, ele me deu essa oportunidade, Ricardo Beckham, né? Aliás, um abraço para você, viu, Ricardo? Tamo junto. E aí a gente começou, né? Comecei ali com um programa gospel e agora, recentemente, no Frequência 89. Que legal, cara. Tudo isso a partir da experiência de ouvir o AM, não é que é pouco ouvido, é menos ouvido que o FM, pelo FM ter até uma facilidade maior, tem uma quantidade maior de emissoras. Mas o que eu não sabia, cara, é que tu já tinha morado fora daqui. Tu não Sim. É escupirense de origem, né? Não nasci aqui, eu sou de Itamaracá. Foi pra Xangrande que volta, cara. Vê a logística. Eu nasci em Itamaracá, porém meus pais sempre moraram em Xangrande. E aí mudei para Xangrande, depois passei um tempo também morando em Gravatá, para vir para Cupira. Eu vim para Cupira no ano de 2008. Caramba, cara, eu não sabia que tinha tido todas essas voltas, mas voltando a falar da comunicação, tem algum fato inusitado que tu destacaria assim, Felipe? Porque a gente que trabalha com comunicação, volta e meia, caímos numa sinuca de bico, né, velho? Então, tem alguma coisa assim que marcou, que, enfim, até hoje tu tens na mente claramente assim? Rapaz, tem muita coisa interessante que já aconteceu comigo. Uma vez eu estava entrevistando o ex-ministro da Justiça, o Raul Jugman, na primeira edição do Festival da Confecção, aqui no município de Cupira. E eu comecei a fazer a entrevista com ele, sabe, aquela entrevista, como é que tá? E aí fazem aquelas perguntas. E aí depois o pessoal lá da mesa, teu áudio não saiu não captou não. Pô, velho. A todo tempo tava só vendo ali tua boca se mexer e nada. Batendo um papo, né, com o ministro ali, Raul Jugman, mas eu acho que assim, o que eu lembro foi mais isso.
Apesar que também, por exemplo, às vezes acontecia, né, quando a gente ia entrevistar alguém, eu fico muito confortável entrevistando as pessoas. Sim. É a primeira vez que eu tô aqui na situação de... Entrevistado, né? E aí, pra mim, é um pouco difícil isso, porque eu não tô acostumado, né? Então, mas, assim, teve outras situações também que aconteceram. Eu acho que, pra mim, a situação mais marcante foi quando uma pessoa que tinha depressão, ansiedade, ela ouvia meu programa, né, o programa Manhã Livre, e essa pessoa ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu tenho depressão, mas quando eu escuto o seu programa, eu fico bem, eu fico feliz. Então, obrigado por me ajudar nesse sentido. Isso é muito bacana. E sem contar também, claro, né, das pessoas que param a gente na rua: olha, eu escuto você, eu gosto do seu programa. Olha, eu tô acompanhando lá o JS Cast. Eu tô acompanhando, e aí, pra gente também isso é muito gratificante, né? E, assim, acho que o fator principal é quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente consegue também fazer algo que consiga tocar, né, as pessoas. Sim, sim. Quando o Pedro Henrique esteve aqui, eu me lembrei você falando agora, o jogador, né? O camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal, que é daqui de Escupira. Não é? Na semana que eu o entrevistei, depois que eu já tinha publicado o episódio, teve um cara que falou: olha, foi ele que estava entrevistando o jogador lá. Né? Ou seja, as pessoas nos marcam, né? Quando eu comecei a fazer rádio também, né? Volta e meia eu passava na rua: Jardel, eu não sabia nem quem era, né? Que tinha falado comigo. Isso acontece muito. Mas, enfim, Felipe, isso é muito interessante, cara. Agora, vamos voltar para o comércio, né? Tá, vamos lá. Voltar para o comércio, até porque foram 11 anos também se dedicando a isso, né, cara? Isso. É uma profissão paralela aí que você desempenhou e desempenhou muito bem, eu lembro disso. Então, como foi a tua experiência no comércio, cara? Cara, eu comecei trabalhando no comércio em 2014 também. E eu trabalhei por um tempo na Levi Calçados. Todo mundo conhece aqui a Levi Calçados em Cupira. Então, eu também entendo um pouco de calçado. Às vezes o pessoal até brinca comigo, né? Ó, que sapato eu tenho que comprar para correr? Ó. Assim, eu saberia indicar se fosse, sei lá, 10 anos atrás, eu saberia, né? Mas hoje, como as tecnologias mudaram também. E recentemente também trabalhei lá no Grupo Torres, né? Na Arthur Eletromóveis, por 5 anos. Cara, eu gostei muito de trabalhar no comércio, no sentido de ser vendedor, de vender. Isso me ensinou muitas lições, né? Você ser aquela pessoa resiliente, você atingir metas. Então, você também, por exemplo, quando eu fazia uma venda, eu sabia que eu não estava fazendo só uma venda, né? Por exemplo, eu estou te vendendo esse notebook aqui, eu não estou te vendendo só o notebook. Eu estou te vendendo a facilidade que você vai ter para você estudar, eu estou te vendendo valor nesse notebook, né? Então, por exemplo, quando as pessoas chegavam para mim para comprar um item que fosse uma geladeira, um armário, dizia assim: rapaz, estou realizando meu sonho, comprar essa geladeira aqui. Então, a gente também ficava feliz de saber que, de certa forma, o nosso trabalho estava agregando na vida das pessoas, né? E quando a gente trabalha com vendas, a nossa mente ela fica moldada para qualquer tipo de situação, né? Porque o vendedor ele tem que ser persistente, ele tem que ser resiliente. E também ele tem que se adaptar fácil às coisas, às situações. Então, foi uma profissão que me ensinou muito, né? Me ensinou bastante. Sim, você ajuda no processo de escolha. Quando alguém vai comprar algo assim, muitas vezes é a realização de um sonho mesmo, né? E o vendedor, ele também é um grande comunicador. Sim, né? Com certeza. Tem que ser, porque você, né, tem que ter todo um jogo de cintura ali, conversar com o cliente, apresentar os benefícios que ele vai ter, enfim. Então, esse paralelo é interessante também, Felipe. Aliás, foi uma coisa que me aproximou muito da comunicação, como você está falando, porque eu não tinha a habilidade de, assim, usar as redes sociais para vender. Então, nesse último trabalho que eu tive, eu pude desempenhar esse papel. Então, eu consegui aprender coisas novas nesse sentido, de marketing digital, enfim, consegui agregar muita coisa e consegui também, nesse último emprego meu, essa façanha também de trabalhar com a comunicação, no sentido de que também eu fui locutor lá, né? Eu viajei algumas cidades aqui de Pernambuco, fazendo a locução. Eu era a voz oficial das lojas aqui. Tipo, as mídias vinham para as caixas de som, né? Para ficar nas lojas e a minha voz ficava vinculando aí nas 15 cidades que o grupo fazia parte. Que massa, cara. Eu lembro que Arthur, né, volta e meia eu rodava
a divulgação também no carro de som quando eu tive, e tinha outros locutores que faziam, mas aí depois você se tornou a voz oficial, cara. Isso aí eu nem sabia. Que interessante, Felipe. Legal, cara, parabéns. E não podemos deixar de lado, né? O professor também é um grande comunicador, né? O professor está a todo momento ali, interagindo com o aluno, transmitindo conhecimento. A gente comunica muito ali, cara. Às vezes a gente nem percebe, né? Então, mais esse paralelo, né? Hoje está em sala de aula, eu sei que hoje você também está apresentando Frequência 89, mas está em sala de aula hoje. Como é essa nova vida, essa nova experiência, esse novo formato de trabalho, que é o que você desempenha hoje, né? Professor e locutor lá na Agreste. A comunicação, ela me ajudou muito nesse sentido, nesse novo trabalho de ser professor, porque a comunicação, né? O professor, ele tem que ter uma boa oratória, ele tem que saber cativar os seus alunos através da sua apresentação, e foi uma coisa que me ajudou muito. Eu fui muito influenciado, claro, com certeza, pela minha esposa, cara. Ela é professora já há um tempo, e ela sempre falou isso para mim: olha, tenta fazer alguma coisa nesse sentido, né? Só que eu dizia para ela: olha, eu não sei se eu vou me adaptar, não sei se eu vou conseguir... Porque assim, a gente tem esse pensamento, né, de que a gente não vai dar conta, que talvez a gente não tenha paciência, de que talvez a gente não vá saber explicar um conteúdo. É um novo desafio, querendo ou não, né? Às vezes eu ficava pensando assim: poxa, se um aluno me fizer uma pergunta, eu não saber responder, como é que eu vou lidar com isso? Então, por muito tempo, isso foi um dilema para mim. Até que um dia eu disse assim: não, então vamos ver o que é que vai dar aqui. Mas é uma área muito boa, muito bacana de se trabalhar. É desafiadora. Desafiadora demais, assim. Mas quando você... Eu coloco muito propósito nas coisas que eu faço. Você viu aqui, por exemplo, quando eu falei a comunicação, que as pessoas se sentiam felizes em me ouvir, que o que eu apresentava ali no rádio mudava o dia delas, aquilo ajudava elas, isso também me fazia ter propósito de fazer aquilo. E a mesma coisa também é quando a gente migra para essa área da educação, que a gente vira professor também, a gente tem que ter um propósito muito bem estabelecido, né? Porque não adianta também você querer, por exemplo, fazer parte desse meio só pensando, por exemplo, no dinheiro, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que você vai chegar uma hora que você não vai querer ir mais à frente, né? Por conta disso, porque você só está pensando nisso. Mas se você botar propósito, você, como professor, você sabe que você consegue mudar, né, o futuro de alguém através da sua aula, do que você passa em sala de aula, dos seus ensinamentos, e não da aula propriamente dita, né? Mas dos conselhos, das conversas que você pode ter. Então, você tem esperança, né, de que as coisas também elas podem mudar e podem melhorar. Não sei se você pensa dessa mesma maneira. Felipe, eu também sou professor, né? Você sabe bem disso. Assim, eu vejo a educação hoje como sendo um campo muito desafiador, né? Nós não podemos omitir isso e nem mentir nesse sentido. Sim, sim. Mas, ao mesmo passo que é desafiador e provavelmente com a mesma proporção, também é encantador, cara. Porque quando você chega para um aluno e muitas vezes, claro, tem uns que dão trabalho, mas tem alguns que nos olham assim e nos vê como heróis, cara. Se inspiram em nós, veja, isso é muito gratificante para o professor. Acho que é a parte mais gratificante. Essa eu tenho certeza que muitas vezes, em muitos momentos ali em sala de aula, você sente isso também. E falo por mim, né? Cara, eu me sinto muito feliz em transmitir aquilo que eu sei. Muito, muito feliz. E eu tenho certeza que você também partilha desse sentimento quando está em sala de aula, velho. É interessante, sim. Eu estou começando a galgar esses passos agora, né? Então, eu diria que eu sou ainda ali um recém-nascido nesse meio, mas, assim, é algo que tem me encantado bastante, né? Apesar de ser bastante desafiador, é algo que tem me conquistado, me atraído para isso. Sim, sim. E aí a educação, né? Já que você tem esse estilo, né? Esse caráter comunicador, né? O professor é um grande comunicador, isso é inegável. Agora, cara, Frequência 89. Há quanto tempo que tu estás na Agreste? Cara, 1 ano e 1 mês. Um ano e 1 mês. E já Bem tem recente. uma caminhadinha, né? Isso. Pequena, mas tem. Né? Então, veja, a Agreste, cara, o interessante de estar lá, né? Eu acredito que seja justamente a abrangência que a Agreste tem, né? Sim. É uma rádio que alcança muitos municípios do nosso estado e que
com certeza alarga os horizontes. Então, como é que está sendo essa experiência de Agreste, né? Você apresenta ali o Frequência 89 aos domingos pela manhã, se não me falha a memória. A partir das 9h30 da manhã a gente tem um programa bem legal lá, musical. Escute o Felipe Lira, viu? Todo Agreste domingo, FM. às 9h30 da manhã. Jardel, cara, você falou uma coisa muito interessante. A Rádio Agreste, ela realmente abrange muitos municípios. Especificamente falando aqui em Pernambuco, são 72 municípios de forma simultânea, tá? E aqui vai um abraço também a seu Willamar, a Dona de Janeiro. Opa, com certeza. Pessoal ali, todo mundo ali da Agreste FM, aquele abraço para vocês. E a Agreste FM, ela tem uma história muito bacana, né? Aqui com o município de Cupira. A Agreste FM, ela foi fundada ali na década de 80, né? Justamente no Dia das Mães, né? Uma data simbólica, muito simbólica para a rádio. E a rádio, ela foi crescendo, né? Então, recentemente também, o Willamar, ele comprou todas as ações da rádio e hoje ele é, né, o acionista... Ele é o executivo lá, né? Ele é o oficial. Como a gente fala hoje, né? CEO. Pô, cara, o que significa essa expressão, velho? É a mesma coisa que executivo, dono, legal, enfim. Mas legal. Assim, se você conversar com o seu Willamar, ele não gosta de ser chamado de diretor, ele não gosta de... Uma vez eu escutei ele falando isso em algum lugar. Uma vez, inclusive, ele foi lá no programa, né, falar. Aí ele disse assim, olha, não diga diretor, diga amigo, estou aqui com o amigo Willamar. Eu não curto muito isso. Então é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito gente boa. Próxima, pelo que dá para perceber. Próxima, né? E assim, ele é Sim. muito também aconselhador. Ele é muito aconselhador. Pela experiência que ele tem. Ele vai chegar para você, ele vai dizer... Olha, eu gostei do seu programa. Eu gostei do seu programa. Eu gostei do seu podcast. É o melhor do Brasil. E por que não dizer do mundo, né? Ele fala... Mas assim, o seu Willamar é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo lá da Agreste FM. A minha trajetória na Agreste, ela começou justamente em julho do ano passado. A gente está em agosto, né? Sim. Mas aí a gente começou no Frequência 89. Eu já trabalhei, assim, apresentando nos domingos... Como eu te falei, né, lá na Cupira, por mais ou menos 10 anos, né, de 2014 a 2024. E ano passado, a gente acabou migrando aí, né, no caso eu, para a Agreste FM. Então, o programa, ele tem uma proposta de ser um programa musical. A gente toca bastante música, pedido musical. A gente tem muitas participações. Inclusive, essa semana, eu estava falando sobre isso. Eu postei um stories, né, falando que, tipo assim... Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que o rádio ele vai acabar, né? Muitas pessoas às vezes chegam para mim, rapaz, como é que o rádio se sustenta? Como é que as pessoas elas estão ali, enfim, né? Mas assim, cara, eu filmei a tela, né? Só isso aqui são as participações e tal. E depois eu falei sobre uma pesquisa do Kantar, que ele mede as audiências de TV, internet, rádio de mais de 70 países. E 79% da população brasileira, ela escuta rádio diariamente. A nossa média é mais ou menos de 3 horas e meia. Isso segundo o Kantar, né, que faz essas medições. Então, tô por lá, tá? Todos os domingos às 9h30. O programa começa às 9h30 até às 13 horas. Aí a gente tem primeiro ali um momento de música, né? De 10 até 11 a gente tem a hora do ouvinte, para os ouvintes participarem. De 11 até 11h30 tem um resumo da semana, que é um quadro que a gente trouxe os lançamentos, as músicas que são lançadas naquela semana, o que está em alta, aquela música viral. De 11h30 até meio-dia a gente tem um roda de samba e pagode, que é aquele momento mais para relaxar, dar aquela desopilada, como eu falo lá no programa. E meio-dia até 1h a gente tem o especial almoço de domingo. É um especial que a gente faz com um artista musical, em que ele vai ficar ali 1h cantando sem intervalos comerciais. Então, toda semana a gente vai fazendo dessa forma. Bom, e a Agreste, né, ela é uma rádio assim que aqui, para o nosso município, ela é uma referência. Sim. E para fora também, né? Então, tem muita gente de fora também que admira muitos profissionais, né, já passaram pela Agreste FM. Por exemplo, o Moreira Neto, aquele rapaz da voz grave lá de Caruaru. Sim. Sabe? E, enfim,
outros profissionais também, né? O Carlos Altieri, lá da Liberdade. Profissionais de referência. Inclusive aqui um abraço, né, para o grupo Locutores Cupira PE. Sim, o grupo do WhatsApp, porque eu tô lá, né? Eu tô lá de intruso, eu acho. Mas eu tô. Inclusive, eu vou mandar esse podcast para lá. Não, vai para lá, com certeza. E aí, voltando, né, porque eu falei que eu tinha postado os stories, e aí eu postei falando justamente isso. Olha, você que acha que o rádio vai acabar, tal, não é bem assim, tá? Tenta ver por esse lado, tenta sair um pouquinho da sua bolha, porque às vezes você fica muito preso ali e às vezes não consegue compreender o todo, né? Então, assim, o rádio ele é muito consumido, né, cara? E eu gosto muito, cara. É um negócio que eu gosto muito. Assim, Felipe, pode ser que um dia o rádio já tenha sido mais ouvido? Pode. Mas ele nunca vai deixar de ser muito ouvido. Sim, isso é fato. Né, você está no carro, rádio. Você está no trabalho, rádio. Né, a televisão é em pontos específicos, né? Mas o rádio, ele é como um companheiro mesmo para muita gente, né? Então o rádio sempre sim vai ter seu espaço e nunca vai ser pequeno. Nunca vai ser. A informação ela chega mais rápida também, né, no rádio. Sim, sim. Na TV, enquanto tá ali se preparando para sair o plantão, no rádio já tá, aconteceu isso aqui. Tem que filmar, editar, divulgar. E no rádio também, cara, tem um negócio muito interessante, que é o seguinte. Por exemplo, aqui que aqui é uma cidade do interior, né, uma cidade assim, pequena, 26 mil habitantes. Você pega uma capital como São Paulo. Vamos pegar Recife, que é mais perto. Você pega a Rádio Jornal do Comércio. Tá lá o locutor. Olha, você que tá aí na Avenida Dutra, você que tá aí em tal rua, tá tendo agora um congestionamento. Então, o cara que tá escutando ali, ele já vai se preparando, se moldando para aquela situação, entendeu? Então, o rádio ele é essencial. Traçando outra rota. Por esses e outros motivos, né, na vida das pessoas. Inclusive, o rádio ele foi assim, o único veículo de comunicação que ele conseguiu se adaptar, por exemplo. Quando surgiu a TV, né, o rádio ele se adaptou à TV. Sim. Emissoras de TV compraram rádios e montaram rádios. Surgiu a internet e o rádio também se apossou da internet. Surgiu o podcast, que é isso que a gente está tendo aqui. Sim. E o rádio criou também os seus podcasts e agora também, com toda a tecnologia que vai surgindo, o rádio ele vai se adaptando. Ele não fica velho, ele se reinventa e consegue se manter. Isso. E sempre vai ser assim. Felipe, eu acredito que eu só tenho mais uma pergunta para ti. E depois, claro, eu te dou aquele espaço, como sempre faço, costumo fazer aqui, de o entrevistado deixar a sua mensagem. Mas a pergunta que eu tenho, né, é justamente a seguinte. Qual foi o teu maior desafio dentro de tudo isso? Porque são muitas profissões, cara. Você já exerceu muita coisa. Dentro de tudo isso, qual foi o maior? Olha, eu acredito que dentro de todas essas áreas que eu já passei, que eu trabalhei, eu acho que talvez realmente a comunicação tenha sido maior. Eu vou dizer para você o porquê. Porque rádio também não é um negócio que as pessoas pensam assim, fulano é locutor, ele ganha... O cara deve ganhar bem, $1 milhão esse cara. Entendeu? Porque o cara tem o status de que o cara tá na rádio, né? Eu acho que é a mesma coisa também para um artista, né? Às vezes a gente pensa que um artista deve ganhar rios de dinheiro e às vezes não é bem aquilo que a gente pensa, né? Então eu lembro, assim, por exemplo, de uma situação que, por gostar muito de rádio, isso, claro, na minha adolescência eu não faria isso hoje, de assim, tipo, largar tudo para tentar viver só daquilo, do rádio, entendeu? Sim. Apresentando aquele programa diário. Então, para mim, eu acho que foi o mais desafiador. E, cara, a gente sabe quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente chega a fazer de graça, né? Sim. Então, assim, eu acho que eu passei um período muito grande trabalhando, assim, sem ser remunerado, né? Porque rádio. Geralmente as pessoas pensam o seguinte, é músico e radialista. O pessoal pensa assim, tu faz o quê? O cara, não, eu sou radialista. E tu trabalha, mas tu faz o quê? Depois que tu sai da rádio? Pois é, cara. Inclusive entendeu? Pedro Rocha, né? Eu acho que ele não vai ficar bravo falando isso. Né? Depois da entrevista com ele, nós conversamos um pouco ali e ele falou dessa dificuldade também, né? Que às vezes o pessoal encara o trabalho do músico como um hobby, não como uma profissão, velho. Isso aí é complicado pra gente, né? O comunicador passa por isso também. Inclusive, o músico,
é o cara que está trabalhando enquanto outras pessoas estão relaxando, né? Pois é. Enquanto o CLT tá relaxando, o músico tá lá, tocando lá um MPBzinho pra acalmar ele. E não é porque gosta de tocar e cantar, é porque É. também precisa se manter, né, cara? A mesma coisa também o comunicador, né? Ele não tem dia pra trabalhar. Ele pode trabalhar final de semana, ele pode trabalhar no feriado, ele pode... Enfim, Teve evento, ele tá lá. ele teve evento, ele tem que estar lá, independente, né? Pra ali ter o seu sustento. Mas eu acho que foi a mais desafiadora, só que também foi a que mais me trouxe felicidade, que me deu alegria, sabe? É muito gratificante, assim, poder trabalhar nessa área. É uma área que eu sou apaixonado, é a comunicação. E que com certeza foi um ponto-chave para alargar os horizontes, né, cara? A Sim. comunicação, ela consegue alcançar muita coisa, isso aí é inegável. Legal. E, por fim, agora, tua mensagem. Pode deixar a tua mensagem aí de incentivo para as pessoas que fazem a mesma coisa que você, ou qualquer outra coisa que seja, e que precise de alguma palavra que você acha crucial para tocar essa vida que nós temos. O mais importante de tudo é você ter propósito em tudo que você se propõe a fazer e você acreditar nos seus sonhos, acreditar de forma verdadeira, porque quando a gente acredita nos nossos sonhos, a gente pode chegar aonde a gente sempre sonhou e pode chegar mais além. Eu digo que os nossos sonhos, eles se renovam. Por exemplo, hoje eu não tenho o mesmo sonho que eu tinha quando eu era um rapaz de 18 anos. Sim. Tenho o mesmo interesse naquela área, tenho um objetivo, mas ali aquele sonho ele vai se moldando. Então, o mais importante de tudo é você ter resiliência para você conseguir lidar, às vezes, com a frustração de não conseguir, né, aquilo que você quer, do jeito que você quer. Desenvolver, né, junto com a resiliência, a paciência, né, é uma chave muito importante também. O pessoal tem um ditado muito interessante que falam assim, ninguém vence o cara paciente, e realmente isso é verdade. Então, tentar trabalhar isso, né? E entender também que você também não pode se cobrar demais, entendeu? Você não pode se cobrar demais. Você pode se cobrar, isso também, de certa forma, é saudável pra gente, mas assim, você não pode se cobrar de uma forma que você não tenha carinho por você mesmo. Que você não consiga olhar para o seu passado, para você dizer, poxa, eu não cheguei onde eu queria, mas olha tudo o que eu construí. Então essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo. E outra coisa, talento é importante, tá? Mas o esforço supera o talento, tá bom? Então, continuem treinando, continuem estudando, que com certeza, se vocês estão plantando agora, uma hora, vocês irão colher. Essa é a mensagem que eu deixo aí pro pessoal. Legal, cara. E é bem isso que você disse mesmo, né? Nunca parar, mas também não correr desesperadamente, porque mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Então, Felipe, eu agradeço muito, né, o teu tempo disponibilizado, cara, foi muito proveitoso te trazer aqui, que já era um projeto antigo meu, né, te trazer aqui ao JS Cash, e eu sou muito grato, cara, pela tua entrevista aqui com a gente. Cara, eu que fico muito grato, fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Esse é meu primeiro podcast também. Então, legal, assim, velho. cara, Primeira vez que participou de um podcast no JS. Aqui no JS muito Cast, marcando presença. Como eu te disse, eu estou mais confortável entrevistando, né? Na rádio mesmo eu tinha um quadro que a gente entrevistava os artistas locais, inclusive entrevistei Pedro Rocha, Luan Soares, os artistas aqui. Então, tinha essa questão, né? Mas, assim, é muito bacana também poder contar um pouco de como foi a minha história, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, ele tá lá na Agreste, mas, sei lá, é porque foi sorte dele. Não, não foi. Existe um trabalho, existe um esforço. Com certeza. Né? E, enfim, mas muito obrigado. E desejo para você muito sucesso também aí no JS Cast, falando de tudo. Valeu, grande Felipe. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não se esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de fazer tudo aquilo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa aí indicar para muito mais pessoas. Até o próximo episódio do JS Cast falando de tudo, se assim Deus nos permitir. Valeu!